Quem tem a palavra de Deus, abra comigo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23, palavras do apóstolo São Paulo à igreja de Corinto. Orientação, uma exortação, mas é bom a gente refletir, meditar, ouvir essa palavra. 1 Coríntios 11, 23 diz assim, a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. Amém? Amém, irmãos? Você pode assentar-se na presença do Senhor Jesus. As palavras do apóstolo São Paulo à igreja de Corinto, elas são claras e objetivas diante dos fatos que estavam ocorrendo em Corinto, nessa igreja especificamente. Irmãos, uma história contada e ela repetida e ela passa de pai para filho, se ela for mantida a história na íntegra, ela pode passar de geração a geração. Mas se ela não for mantida na íntegra, na sua essência, essa história ela pode ser modificada, ela pode perder o seu teor de veracidade, e com o passar do tempo ela pode até ser esquecida. As gerações, quem sabe, futuras, elas não vão contar aquela história que outrora no passado pode ter sido significante na vida de uma família ou de uma pessoa. O que eu quero dizer é que isso também leva para o lado da cultura, leva para o lado familiar, para o lado espiritual, em todos os sentidos. Paulo, prevendo isso, entre aspas, vendo as coisas lá no futuro e como as coisas estavam tomando uma outra dimensão, ele chama a atenção, exorta a igreja de Corinto, dá uma orientação para eles sobre a Santa Ceia, a importância da ceia na vida dos cristãos, na nossa vida. Eu considero tudo aquilo que nós fazemos na igreja importante. A oração, ela é fundamental para nos manter de pé, firmes diante de Deus, sim ou não? A leitura da Bíblia, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. A vida com Deus, o nosso testemunho, nossos dízimos, nossas ofertas, a nossa caminhada, os nossos jejuns. Recentemente terminamos mais um jejum que fizemos agora pela nação, enfim, por nossas famílias. Tudo isso é de suma importância. Nada disso pode terminar na nossa vida, mas a ceia do Senhor, ela é, na minha opinião, o ápice da fé cristã. Hoje agora eu contava no culto da tarde, agora eu me lembrei da minha avó, do meu avô. Eles moravam no sítio, no interior do Paraná, plantavam café, moravam no sítio, e eles eram presbiterianos. E a minha avó, ela ia uma vez só na igreja por mês. Então, aquele dia para eles era um dia especial, santo. Eles arrumavam a carroça, levantavam cedo, se ajeitavam, enfim, deixavam tudo ajeitadinho, e eles iam para a igreja naquele domingo, porque aquele domingo era sagrado, porque era Santa Ceia. Eu tenho recordações disso. Era Santa Ceia, então eles arrumavam tudo para estar lá naquele culto. E ela morreu com 80 e poucos anos, servindo a Deus,
e um dos cultos que ela jamais deixava para trás era um culto de Santa Ceia. Na ceia do Senhor nós temos a oportunidade de nos encontrarmos. Na ceia do Senhor nós temos a oportunidade de encontrarmos a nós mesmos. Deus nos oportuniza a gente na ceia poder renovar a nossa fé, a nossa esperança, nossas convicções, o ânimo, a alegria, a aliança. Quando eu era jovem ali eu sou jovem ainda, viu? Mas quando eu tinha 15 anos, eu cheguei para o meu pastor e disse assim para ele assim: pastor, por que a ceia não é servida uma vez por ano? Como o Natal faz uma celebração e serve a ceia uma vez só por ano. Ele disse: não pode. A ceia tem que ser servida todos os meses. E basicamente 12 vezes no ano nós participamos da ceia. E ele me disse assim, sabe por quê? Porque todos os meses Deus faz questão de lembrar, de refrescar a sua memória, que Ele te amou primeiro. João 3,16, que Deus amou a mim e a você primeiro, a tal ponto de dar o seu Filho único para morrer na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Deus faz questão de lembrar isso. Deus faz questão de lembrar de que o seu Filho foi a maior oferta que Ele fez, foi o maior ato de amor já registrado nos anais da história. A morte sacrificial de Jesus. Então, todos os meses Deus refresca a nossa memória. Sabe o que Deus faz? Deus não deixa a história morrer. Deus não deixa a história se apagar. Sabe por quê? Porque essa história vem sendo contada desde lá dos primórdios da fé. A última ceia de Jesus com os discípulos foi um modelo. Jesus, ele ali com os discípulos no cenáculo, ele pega o pão, parte o pão e diz: esse é o meu corpo que é partido por vós. Depois ele pega o cálice e diz: esse cálice é a nova aliança, é o novo pacto que o meu Pai está fazendo com a humanidade. Fazei tudo isso em memória de mim. Jesus nos deixou o modelo da Santa Ceia. Mas lá em Corinto, a igreja começou a desvirtuar, desvalorizar aquilo que era santo, aquilo que era sagrado. E a ceia deles estava virando uma festa de comilança. Tinha comida, aí tinha gente que chegava, tinha gente que comia, tinha gente que ficava sem comer, chegava um pouquinho atrasado, já não tinha mais nada, sabe? Virou bagunça. Ela perdeu a funcionalidade, ela perdeu a visão e ela tinha perdido praticamente o propósito. Então Paulo acha necessário chamar a igreja. Se você vê uns versículos anteriores do 23 ali, Paulo exorta eles, chama a atenção deles e depois dá orientação. Como um pai espiritual, ele corrige, depois ele orienta. E ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também já vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo. Na semelhança do pão, ele toma o cálice, dizendo: este é o meu cálice. É o sangue no Novo Testamento, novo pacto, e leva a cada um de nós a pensar, a examinar a nós mesmos. Irmãos amados, a ceia não é do bispo Padovan, não é da pastora Elaine, não é dos diáconos, não é dos pastores, não é da igreja. A ceia é do Senhor. Se chegar aqui uma pessoa alcoólatra aqui hoje, sentar aqui e quiser participar da ceia, eu não posso, irmãos, deixar: não, ele não vai participar da ceia porque ele está borracho, ele está alcoólatra. Não posso. Eu não tenho o poder de julgar o coração dele e dizer se ele está apto ou não a participar da ceia, porque quem conhece o coração do homem é somente Deus. A nenhum de nós cabe julgar, apontar, dizer que pode ou que não pode.
Porque a Bíblia diz que só há um que pode dizer que você pode participar da ceia ou não: a sua consciência. Quando a Bíblia diz assim, examine o homem a si mesmo, está falando de consciência. A maior dificuldade, irmão, sabe qual é a nossa? É nós olharmos para nós mesmos. É fácil você olhar a vida do teu semelhante, os modelos, os padrões da sociedade, de vidas, de famílias, de estilos. É fácil, né? A sociedade parece que segue assim, um padrão meio que estabelecido, uma regra. É fácil. Agora, olhar para dentro de você, olhar para dentro de si e enxergar os seus erros, suas fraquezas, seus medos, suas incertezas, suas misérias, seus pecados. Como é difícil, irmãos, quando alguém faz um elogio para você, é bacana, você é inteligente, você é isso, você é vencedor, você fica todo otimista, todo alegre, mas quando alguém chega e fala você é ignorante, ou você é orgulhoso, como é difícil você olhar para dentro de você e você encontrar esses sentimentos ruins. Você se confronta com você mesmo. E ninguém é perfeito, irmãos. Ninguém é perfeito. Quando Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, ele fala de consciência. Tem coisa pior do que a consciência, irmãos? Tem coisa mais pesada que a consciência? Tem pessoas que perdem noite de sono, tem pessoas que não conseguem dormir, tem pessoas que não conseguem ser felizes porque a sua consciência pesa. Pode esconder do pastor, do bispo, da mulher, do marido, dos filhos, do patrão, pode esconder de quem for. De quem for. Mas quando encosta a cabeça no travesseiro, a dor da consciência vem. A dor da consciência vem. Ontem assistimos um filme né? De um rapaz que foi julgado inocentemente, condenado inocentemente, foi levado à forca inocentemente, bateram nele inocentemente. Ele estava ali pagando por um crime que ele não fez. A dor na consciência de uma pessoa, irmãos, é coisa terrível. A culpa. Então você diz assim para mim, mas bispo, então peraí, então eu não tenho o direito da ceia ou da vida eterna, porque eu tenho os meus erros, as minhas fraquezas, os meus pecados. Tem coisas assim dentro de mim que são assustadoras. Eu tenho os cantos escuros do meu coração, da minha alma, os abismos, as fortalezas dentro de mim. Nós temos uma saída. A Bíblia te dá uma saída. Se você se arrepender dos seus pecados, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe o direito a uma nova chance. Sabe, queridos, ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, o Senhor não me deu uma chance. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e vai dizer assim, Deus, o Senhor não me deu uma segunda chance ou uma terceira chance. Ninguém, porque todos aqueles que a Bíblia diz que pecaram e instituídos foram da glória de Deus, todos pecaram. Moisés pecou, Abraão pecou, Davi pecou, Noé pecou, todos pecaram e foram instituídos da glória de Deus. Aí então Deus precisou enviar o seu Filho para remir o pecado da humanidade. E a nós foi dado o direito da vida eterna. Com Deus você sempre terá uma chance, ou uma nova chance, independente de quantas vezes você já errou, tem errado, tem falhado. Se você se arrepender, olhar para dentro de você e dizer, Pai, eu me arrependo dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados, e eu quero uma nova chance, Deus ele vai te estender a mão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, Jesus diz assim, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O que não presta para a sociedade, Jesus diz, pode vir. O que não presta, às vezes dentro de um casamento, ou dentro de um lar, dentro de uma família, sabe, aquele que não tem valor, aquele que não tem mais jeito, Jesus diz, vem, eu não descarto nada, eu não jogo ninguém fora, pode vir, pode trazer para mim, porque eu dou jeito.
Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei ele fora. Tem um adágio popular que diz assim: pau que nasce torto morre torto. A Bíblia diz assim, a Bíblia não, Jesus diz assim: pau que nasce torto, Jesus endireita. Não tem, irmãos, não tem. Toda vez que eu participo da ceia, a Bíblia diz que aquele que come deste pão e bebe desse cálice tem parte com o Senhor na vida eterna. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Que hoje você está participando dessa mesa aqui, ó. É um pão comum, é um suco da uva, mas consagrado, é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. E quando você come deste pão e você bebe desse cálice, você recebe, é transferida, a vida de Jesus passa a habitar dentro de você. Você recebe a vida de Cristo, e quem tem Cristo não tem medo. Quem tem Cristo não tem desespero. Quem tem Cristo não anda por aí enlouquecendo, entrando em colapso. Quem tem Jesus tem confiança, tem fé, tem segurança, tem esperança e tem vida. Você que come deste pão e bebe desse cálice, a Bíblia diz que tem parte na vida eterna. Hoje você come esse pão, hoje você bebe esse cálice, mas já já nós estaremos numa ceia que será a ceia das ceias. E esta ceia chama-se Bodas do Cordeiro, aonde a mesa já está pronta, está preparada, e nós iremos ser servidos pelo Senhor Jesus. Eu quero estar lá. Eu vou estar lá. Gostaria muito de ver você lá nessa mesa lá, viu? Gostaria muito de te ver por lá. Não importa quantas vezes você falhou, com Jesus você sempre vai ter um novo recomeço, uma nova chance. Então, hoje eu quero convidar você a celebrar a ceia, com muito temor e muita reverência a Deus, receber o corpo e o sangue, a vida de Jesus em você. Eu estava dizendo agora na reunião anterior, que eu já fui curado num culto de Santa Ceia. Eu já vi pessoas sendo curadas num culto de ceia. Eu adquiri uma enfermidade, uma doença no quartel, no exército, chamava-se rendidura de umbigo. Era uma coisa tão desagradável. Eu colocava uma camisa e em poucos minutos ficava aquela mancha de sangue e de pus. Aquilo cheirava mal. Por 2 ocasiões eu tive no médico. O médico, uma ocasião, ele disse assim: nós vamos ter que fazer cauterização de prata, com bastão de prata. Pensa numa coisa dolorida, irmão, sem anestesia, sem nada. Deita de barriga para cima, pega um bastãozinho de prata desse tamanho, pega um maçarico, acende aquilo ali, esquenta, aquilo pinga dentro do umbigo, e aquilo frita a carne. Eu fiz 2 vezes cauterização com bastão de prata, não adiantou. Melhorava uns dias, voltava a vazar. O médico falou: vamos fazer uma cirurgia então, para a gente tirar essa infecção que está aí e ver o que está acontecendo. Mas eu me lembro que eu estava num culto de Santa Ceia, eu tomei o cálice, e quando eu tomei, antes de tomar o cálice, eu falei assim: Jesus, o Senhor já levou essa enfermidade na cruz do Calvário, eu quero receber essa cura hoje. E eu tomei aquele cálice, e o cálice ele é docinho, mas aquele parecia que era um fel de amargo, não sei que gosto que deu naquele cálice. Eu tomei aquilo, irmãos, e para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fui curado. Eu estou falando aqui coisas de 28, 38, 30 anos atrás praticamente. Eu fui curado num culto de Santa Ceia. Daquele dia em diante, secou a ferida, secou a enfermidade e desapareceu.